Constituição Cidadã 30 anos. Os ocupantes dos mais altos cargos da República se reúnem em sessão especial da Câmara para celebrar a longevidade do documento número 1 do país. Foi uma celebração da Constituição de todos e de cada um. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. A garantia da estabilidade mesmo na polarização. Eunício Oliveira, presidente do Senado. Marco para a transição democrática e de governos. Raquel Dodge, procuradora-geral da República. Uma garantia contra qualquer forma de discriminação. E Jair Bolsonaro, presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2019. Constituição é o norte para o novo mandato. E o Jornal da Câmara vai mostrar também o projeto que repõe o prejuízo de quem sacrificou o plantio ou o rebanho para defender o país de pragas e doenças animais. Mais do que comemorar os 30 anos da Constituição Cidadã promulgada em 1988, uma sessão solene nesta terça aqui na Câmara reafirmou o compromisso democrático de todos que participaram. Entre eles, o presidente eleito Jair Bolsonaro, na sua primeira aparição em Brasília e no Congresso, depois de vencer a disputa eleitoral. Ao abrir a sessão solene, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, destacou que a homenagem marca o início do processo de transição democrática do governo de Michel Temer para o do presidente eleito. Jair Bolsonaro integrou a mesa da Câmara na homenagem aos 30 anos da Constituição. Eunício ressaltou a importância da participação popular na Assembleia Nacional Constituinte. O povo brasileiro, ao cruzar as portas do Congresso Nacional, fez dele, de fato, e mais do que nunca, a casa do povo brasileiro. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, lembrou que estava nas galerias em 88, acompanhando a promulgação da Constituição. Maia disse que tem orgulho de representar a Câmara neste momento histórico. Em um contexto de forte polarização política, houve quem pensasse que as pessoas se deixariam seduzir pela ideia fácil de que basta trocar de Constituição para resolver os problemas do nosso país. A sociedade brasileira, contudo, surpreendeu seus intérpretes mais desatentos e reafirmou que tem na Constituição de 88 a sua bússola. Um a um, os oradores fizeram questão de ressaltar os avanços da Constituição Cidadã. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, em 30 anos, houve o fortalecimento da democracia, mesmo diante de momentos de turbulência política. Investigações envolvendo a própria classe política e empresarial. Um impeachment de uma presidente da República, a cassação de um presidente da Câmara dos Deputados, condenação e prisão de um ex-presidente da República. No entanto, olho para tais eventos com otimismo e esperança, pois todos os impasses foram resolvidos pelas vias institucionais. O presidente Michel Temer foi deputado constituinte. Nós estamos aqui recordando a Constituição de 88, mas não recordando-a para esquecê-la, ao contrário, recordando-a para preservá-la e fazer com que daqui a 70 anos estejamos todos aqui comemorando o centenário da Constituição de 88. Deputado federal e presidente eleito Jair Bolsonaro voltou à Câmara depois de meses de campanha para participar da sessão solene. O presidente eleito afirmou que há apenas um norte para a democracia. Na topografia existe 3 nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. A recepção das principais autoridades do país mobilizou um grande aparato de segurança e muitos jornalistas. Entre tantos figurinos destacados, o deputado Gonzaga Patriota, que participou da Assembleia Nacional Constituinte, vestiu o mesmo terno usado 30 anos atrás. Eu tirei um dinheirinho do bolso, comprei esse terno lá na Casa José da Silva. E quando assinei a Constituição, cheguei em casa, eu peguei esse terno, guardei bem guardadinho. A gente guarda na memória e na história
não apenas minha, mas na memória e na história dos brasileiros. Parlamentares recém-eleitos também marcaram presença na sessão que comemorou os 30 anos da Constituição de 88. Que esses homens fizeram história. Nós não podemos, independente de qualquer coisa, jogar essa história fora. É uma história real, né? Uma história que mudou diversas vezes os caminhos do Brasil. O clima hoje foi de comemoração pelo aniversário da chamada Constituição Cidadã. Os chefes dos 3 poderes presentes à solenidade lembraram que os princípios constitucionais devem ser respeitados. Num momento tão importante em que temos uma norma que dá segurança jurídica a todos, que faz a lei valer para todos, nada mais significativo de que estejamos reunidos aqui com o presidente eleito, com o presidente atual e todos os presidentes de poderes no país, numa relação harmônica para fazer cumprir a Constituição. Deputados reeleitos que vão atuar como base do governo ou oposição comentaram a declaração feita pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, que a Constituição é o único norte para o país. A poeira baixou, o clima eleitoral passou e agora é preciso de muito equilíbrio e de muita serenidade. É o que nós estamos vendo nessa sessão solene aqui do Congresso Nacional. Nós não vamos pacificar nada aqui dentro que seja o caminho da retirada de direitos. Então, defender a Constituição é algo fundamental nesse próximo período. A reforma da Previdência é um dos assuntos mais esperados e que foi comentado pelo presidente da Câmara. Não é uma questão simples, né? Depende de uma grande articulação. O governo está fazendo a transição. São muitos temas que o futuro governo precisa tratar. Então, a gente precisa ter paciência agora. Da minha parte pessoal, eu inclusive já tinha dito da outra vez, que eu cedo a presidência ao vice-presidente e voto a reforma da Previdência. Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. 512 deputados e 82 senadores participaram da elaboração da Constituição de 1988. No aniversário da Carta, alguns desses personagens falaram dos momentos marcantes da mobilização que selou a redemocratização do país. Eu nunca vi na minha vida um movimento popular presente no Congresso como foi o debate em torno de cada capítulo da Constituição. Nós tínhamos milhares e milhares de pessoas diariamente aqui, quase 12 horas por dia, debatendo os interesses da sociedade brasileira. Não foi fácil, deu muito trabalho, realmente foi muito complexo, muita discussão. A sociedade brasileira participou intensamente e eu não tenho dúvida nenhuma que fizemos o melhor. O trabalho dava muito, porque o doutor Ulisses apertava a campanha, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Eu cheguei a dormir aqui no gabinete. Não foi nenhuma nem duas vezes. As mulheres foram o grande tom de novidade naquela Constituinte, né? Nós éramos fotografadas em todos os cantos, porque pela primeira vez na história política do Brasil, nós conseguimos fazer 26 mulheres chegarem ao parlamento. 30 anos depois, os constituintes analisam a atualidade do texto constitucional. Uma das grandes preocupações que se tinha era exatamente com a possibilidade de volta do poder militar, de volta de um passado que todos nós queríamos fugir. E tivemos muito cuidado com isso. Resultado, hoje, nós estamos 30 anos depois, numa solenidade que estão presentes um capitão-presidente da República e um general vice-presidente. A figura de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, foi lembrada em vários depoimentos. Lamento apenas que não esteja entre nós o grande Ulisses Guimarães, que foi um inspirador da nossa luta, com aquele homem que, naquela expressão que era mais um brado de guerra, vamos votar, vamos votar, vamos votar, fez com que todos nós o acompanhássemos naquela trajetória que permitiu ao país vivenciar com um novo documento os rumos democratizantes que todos nós desejávamos. Esta terça-feira foi dia de sessão conjunta da Câmara e do Senado para avaliar 9 vetos presidenciais. Desses, 8 foram separados pelos partidos para serem votados um a um.
na tentativa de reintegrar à lei trechos que foram barrados por Michel Temer. Entre os vetos presidenciais separados para essa votação específica está o que retirou a Polícia Ferroviária Federal do Sistema Único de Segurança Pública. Outro é o que atinge cerca de 600 mil micro e pequenas empresas que tinham dívidas com impostos e, por isso, foram excluídas do sistema tributário conhecido como Simples. O que está em questão? É se essas empresas podem ou não voltar para o regime simplificado de cobrança de impostos. Se o veto cair, sim. Se ele for mantido, elas vão continuar de fora. Vale destacar que para derrubar um veto presidencial é preciso o voto favorável de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Como a presença de deputados em plenário não era muito maior do que isso, os líderes partidários favoráveis à derrubada de vetos preferiram não seguir com a votação, já que tinham risco de perder. Então, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, preferiu suspender a sessão, que deve ser retomada nesta quarta-feira à tarde. Comissão que estuda a redução de agrotóxicos promove seminário. O seminário fala sobre a importância de uma política nacional de redução de agrotóxicos no Brasil, que é hoje o segundo maior consumidor do mundo, ficando atrás apenas da China. O objetivo é repensar a agricultura para, no médio e longo prazo, reduzir o uso do produto. Redução essa que vem sendo uma exigência mundial, além de incentivar formas sustentáveis de produção. Os participantes do seminário defendem comida orgânica, com menos uso de produtos que são considerados nocivos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. O representante das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação diz que esse é o caminho para garantir a subsistência das gerações futuras, pois os agrotóxicos podem prejudicar a biodiversidade do solo e a produção dos alimentos. Os agrotóxicos eles têm um impacto muito grande no meio ambiente, quando mal utilizados ou de forma não regulamentar. Não é? Eles diminuem a biodiversidade, eles contaminam a pessoa que usa e eles contaminam também aqueles que consomem. Então é importante muito, e a FAO trabalha muito, junto com outros organismos das Nações Unidas, para regularizar o uso de agrotóxicos do mundo, conscientizar os países e conscientizar as pessoas do uso sustentável e um uso equilibrado dos agrotóxicos. A comida na mesa do brasileiro, ela tem muito veneno e ela pode ter ainda mais veneno se o pacote do veneno for aprovado. O que a gente está tentando fazer aqui hoje é mostrar que existe um outro caminho, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Esse seminário ele vai marcar a retomada dos trabalhos parlamentares e vai lembrar aos parlamentares que querem aprovar o pacote do veneno que a população continua de olho e que ela sabe que tem um outro caminho para a gente seguir, para uma agricultura mais justa e mais sustentável. O relator da Comissão Especial da Câmara sobre a Política de Redução de Agrotóxicos acredita que com a aprovação da proposta que cria incentivos, dentro de 20 a 30 anos, o Brasil vai alcançar um novo modelo de produção agrícola. Vários países já estão tomando medidas de proibir o uso de agrotóxicos na agricultura deles. Tem países que já estão no caminho de proibir a importação de alimentos que sejam produzidos com base em agroquímicos, em agrotóxico. Então, eles não são loucos, né? Então, eles estão já dando um sinal de qual o caminho que a gente deve seguir. Então, em defesa da nossa agricultura, em defesa do papel que o Brasil tem de produção de alimento aqui, da soberania alimentar, tá? E do papel que a agricultura tem de produção de alimento, não só para o povo brasileiro, para outros, tá? Nós precisamos repensar a agricultura dentro de uma perspectiva de produção agroecológica. Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher busca combater o preconceito de gênero, orientação sexual, raça e etnia no serviço público federal. Segundo o projeto, toda denúncia de prática discriminatória dentro dos órgãos e entidades da administração pública dos poderes da União deverá ser apurada no prazo máximo de 60 dias. O agente público que praticar o ato discriminatório
vai responder civil, penal e administrativamente, respeitado o direito de defesa. Ele vai necessariamente se denunciar caso esteja sendo, de alguma maneira, tenha perdido as suas garantias individuais e, portanto, especialmente as mulheres, não têm os mesmos salários, os mesmos serviços que os homens, como é comum, infelizmente, ainda na sociedade brasileira. A proposta também conta com ações preventivas. Órgãos do governo deverão desenvolver políticas para promover a igualdade de oportunidades e de tratamento aos agentes públicos, com o objetivo de evitar práticas de discriminação no ambiente de trabalho. Essa é a necessidade de esclarecimento, e isso é um dever do Estado, esclarecer aos seus administradores e seus servidores públicos o que é, como perceber, como combater, como reagir e como punir. É importante que se haja um combate efetivo através tanto de fiscalização, que é o que o projeto prevê, e também com conscientização, através de seminários, palestras, para que a gente vá caminhando nesse avanço civilizatório para uma igualdade realmente, uma igualdade efetiva dentro do país e dentro dos ambientes corporativos, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Quando a praga agrícola se espalha ou a doença ameaça o rebanho, o agricultor pode ser obrigado a sacrificar tudo, até a própria renda. Projeto analisado por deputados garante indenização para recuperar o prejuízo. O Brasil ocupa as primeiras posições no ranking dos países produtores de alimentos de origem vegetal e animal. E também na produção de combustíveis de biomassa. Mas, para garantir essa condição, o país adota várias ações de proteção contra doenças e pragas que possam afetar a produção e a saúde das pessoas. O Brasil já teve, por exemplo, ações contra a febre aftosa e hoje é livre da doença. E é preciso ficar atento também aos riscos que vêm de fora do país. Pode ser que um trânsito, um comércio de uma determinada mercadoria possa trazer escondido nele, né, um perigo, né, uma praga vinda de outro país. E para isso nós elencamos 20 pragas de maior preocupação, exóticas, né, pragas quarentenárias, ou seja, que não existem no Brasil, de maior preocupação para o Ministério da Agricultura. Estamos fazendo planos de contingência para essas pragas. Algumas ações para conter pragas ou doenças exigem a destruição de lavouras inteiras ou sacrifício de animais. Por isso, um projeto de lei já aprovado em 2 comissões da Câmara determina que os produtores sejam indenizados nesses casos. O objetivo é aumentar a segurança sanitária sem deixar o produtor no prejuízo. Para prevenir um mal maior para o país, muitas das vezes você tem que sacrificar o rebanho numa fazenda, nas fazendas vizinhas, se houver qualquer indício. Mas aí é preciso também preocupar com aquele produtor rural. Foi essa a nossa preocupação para defender também o produtor rural. Essas foram as notícias desta terça-feira no Jornal da Câmara, que volta amanhã. Para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br.